Estou na linha, falando agora nesse momento, com a delegada Cristiane Ramos. Delegada, muito bom dia. Tudo bem para a senhora? Bom dia, tudo ótimo. 10 horas. Eu estou com um probleminha aqui de retorno, delegado. Falando agora nesse momento com a delegada Cristiane Ramos. Nós estamos um probleminha técnico aqui. Vamos ver se a gente desliga o retorno. Alô? Ouvindo bem, delegada? Alô, delegada Cristiane? Eu ouço muito bem, você está me ouvindo? Tá, nós estamos tentando ver aqui na rádio, estamos com um probleminha de retorno. Bom, o assunto com a delegada Cristiane trata sobre o seguinte: há um procedimento a partir de agora com relação à quantidade de casos de abuso por parte de pessoas que têm a sua restrição no que diz respeito a se aproximar de pessoas que estão com processo justamente preocupadas com a segurança, com a sua segurança, segurança da sua família. E a gente vê reiteradas ocorrências de pessoas que deveriam estar afastadas dessas pessoas que por um caso ou outro reclamaram de importunação, de ameaça, até de agressão, e que o governo do estado do Rio Grande do Sul adotará a colocação de tornozeleiras justamente para o afastamento dessas pessoas. Doutora Cristiane, esse método de utilizar esse novo processo ajudará bastante as vítimas? A expectativa é muito positiva em relação ao projeto. Vocês me ouvem agora? Muito tá bem, tudo certo? Muito bem. Tá certo. Então, assim, na verdade, qual é o nosso grande problema hoje quando a gente trata de violência doméstica, né? É que a Polícia Civil, a Brigada Militar, enfim, os órgãos de segurança pública e os órgãos do Judiciário não têm condições de saber onde que está a próxima mulher que pode, de repente, sofrer um feminicídio, sofrer algum outro tipo de violência, porque isso acontece dentro da casa das pessoas, majoritariamente dentro das casas. Então, a possibilidade que a gente tem de fazer uma fiscalização efetiva com uso de tecnologia, né? Como é que vai funcionar isso aí? A mulher que tiver uma medida protetiva e que, em razão do perfil dela ou do perfil do agressor, nós analisarmos e entendermos que aquela mulher está correndo um risco maior de sofrer uma violência, vai ser colocado, além da medida protetiva normal, né, que já está em uso há muitos anos aqui no Brasil. Além disso, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter a tornozeleira eletrônica específica para esse agressor. Então, vai ser entregue para a vítima um smartphone com um aplicativo que ela não consegue sequer deletar, um terceiro não vai conseguir deletar daquele smartphone, e no agressor vai ser colocado uma tornozeleira eletrônica. E aí a gente vai conseguir monitorar efetivamente a movimentação e a aproximação desse homem da mulher. A gente vai trabalhar com 2 zonas de exclusão, né? Uma primeira zona maior, mais ampla, porque eventualmente esse agressor pode chegar num shopping center, num supermercado, enfim, num local público, e sem conseguir visualizar que a vítima está lá, ele vai ser alertado, vai ser emitido um sistema de vibração na tornozeleira, ele vai ser alertado que ele tem que se afastar dali. Pela nossa experiência, a maioria dos homens cumprem as medidas protetivas, então se espera que com esse primeiro aviso ele realmente se afaste. Se ele permanecer se aproximando da vítima, a vítima vai receber um aviso no smartphone para poder planejar uma rota de fuga, pedir ajuda, e nesse momento isso vai disparar um alerta lá para uma central, onde vai ser possível encaminhar uma viatura para esse local. E o que a gente quer evitar? Que uma mulher já com a medida protetiva, já sob a proteção do Estado, acabe sendo morta. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Por exemplo, tu te falaste que vai ter um aplicativo na pessoa, na vítima. Esse aplicativo para a vítima, ela percebe a sinalização, por exemplo, da aproximação do agressor? Ela recebe a mensagem que o agressor está perto dela? Exatamente. Só quando ele na segunda zona de exclusão, que aí vai ser um pouco mais próximo, aí ela vai receber a mensagem, porque é como eu comentei, muitas vezes, em situações em que há medida protetiva, as pessoas acabam se encontrando sem querer. É comum isso acontecer, né? Nos trazerem na delegacia essas situações. Olha, a mulher chega num restaurante e o agressor está ali.
né? Então a gente sabe que ele já estava, que não foi de propósito, enfim, então essas coisas acontecem, essas coisas são do dia a dia. A ideia é que essa primeira zona de exclusão mais ampla, por exemplo, 2.000 metros, aí ele se aproximou dali, ele vai ser alertado, mas a vítima não teria necessidade de, nesse primeiro momento, ser alertada também, porque, enfim, né, ela vai criar uma ansiedade ali desnecessária. Se ele seguir se aproximando, aí sim, ela vai receber um alerta que ele está nas proximidades e vai conseguir pedir ajuda a tempo. Certo. Por exemplo, o agressor, a pessoa que está com a medida protetiva, daqui a pouco recebe o agressor, que é pai das crianças. Então, obviamente, isso aí, aproximação para pegar as crianças para passar o fim de semana. Na verdade, assim, essas situações já são enfrentadas quando o judiciário decide sobre um afastamento, né? Sempre é analisado. Se existe uma guarda de direito de visitação, isso já vai ser analisado caso a caso. Por exemplo, nesse caso, provavelmente a medida de afastamento do agressor, ela não vai constar que ele não possa se aproximar, entendeu? Daqui a pouco vai ser outro tipo de medida, ou então se acerta que um terceiro leve essa criança. O que é importante falar? A tornozeleira não é para todos os casos. É para casos em que há um risco maior. Então, se realmente a gente está numa situação de um homem que tem antecedentes, que é violento, que vem descumprindo a medida, é muito provável que ele também já esteja afastado dos filhos, né? Então, não vai ser assim todas as medidas. Certo. A gente tem aí 330 medidas concedidas por dia aqui no Rio Grande do Sul. Opa. E a grande maioria das medidas são cumpridas e são entre pessoas que não vai haver uma periculosidade tão grande. E a gente tem casos excepcionais em que o homem realmente ele quer fazer alguma coisa pior. E aí é nesses casos que a gente vai monitorar. Quantos vai ser analisado caso a caso. Quantos casos por dia, doutora? 335 concedidas. A gente como polícia, solicita ainda mais. Mas só esse número já é assustador, né? São 335 casos por dia. E é importante dizer que cada medida, ela vai se adequar ao caso concreto. Vai se analisar tudo isso aí que o senhor mencionou. Por exemplo, se tem filhos, se há regulamentação das visitas, se não há. Daqui a pouco já são pessoas que moram muito próximas. Então, cada caso é analisado de uma forma. Certo. A gente sempre tem que pensar que a tornozeleira vai ser para esse perfil que a gente não quer que aconteça, né? A grande maioria das mulheres que morre, que é vítima de feminicídio, elas nem têm a medida protetiva, tá? A grande maioria delas não registrou ocorrência, não se submeteu a esse procedimento estatal de proteção. Então, a gente quer que as que tenham sejam ainda mais protegidas, justamente porque o nosso grande recado é: denuncie lá no início, denuncie sempre, peça ajuda e registre a ocorrência, porque a gente não tem como ajudar se a gente não souber onde está essa mulher, se a gente não souber se ela não registrou a ocorrência. O programa inicial são 2.000 tornozeleiras, é isso? Isso, o programa inicial são 2.000, a gente vai iniciar um projeto piloto em Porto Alegre e Canoas, e aí depois a gente expande para o resto do estado. Essas 2.000 vão ser colocadas em Porto Alegre e Canoas? Porto Alegre e Canoas, no primeiro momento. Tem muita gente para receber a tal da muita gente para receber tornozeleira. E o interessante, né, que para aquele homem, geralmente é o homem agressor, né, o homem machão, aquele que faz tudo, ele agora vai receber um adorno na perna dele para poder que as pessoas identifiquem até visualmente que ele é um cara que não deveria estar cumprindo essas coisas, né, porque ele poderia ter se afastado, aceitado muitas vezes um problema de termo de relacionamento, e ele acaba ficando constrangido, porque ele vai usar o acessório dele agora, né? Exatamente. Mas o nosso foco não é nem causar esse constrangimento, porque honestamente, pela nossa experiência, esses homens eles têm orgulho de serem machistas, orgulho de tentar dominar as mulheres, de não aceitarem o fim dos relacionamentos. Mas também pode ser visto dessa forma. Mas a senhora está dizendo que muitos feminicídios são causados por pessoas que não têm registrado na polícia as medidas protetivas. Isso acaba sendo um problema, porque vocês, polícia, investigação, até a própria Brigada Militar, Lei da Maria da Penha, que temos aí, que é uma coisa, também a turma da Brigada cuida disso, fica sem saber o que está acontecendo ali, né? Exato. Se a gente pegar o ano de 2021, que é um ano fechado, assim, que a gente consegue analisar os dados, de cada 10 mulheres que morreram, 6 nunca registraram ocorrência contra aquele agressor. E 9 não têm a medida em vigor, a medida protetiva valendo. Ou seja, ela pediu a medida, mas desistiu,
ela pediu a medida vale por um tempo, ela tem que ir lá no judiciário e dizer que ela quer continuar com a medida, e ela foi lá e não quis continuar. Então, são inúmeras razões, mas principalmente são razões culturais, né? E a gente sabe que a mulher é morta e vem sofrendo violência ao longo de pelo menos uns 10 anos, né? Estatisticamente. Quando a gente vai investigar essa morte, a gente ouve da família, ouve dos vizinhos que ela apanhava, que ela sofria violência há muitos anos, só que ela não registrava. Então, esse é um grande problema para nós. A gente não consegue saber onde está a nossa próxima vítima, porque a regra é que a maioria delas não solicitou a medida, não conseguiu quebrar esse ciclo de violência, quebrar esse silêncio e pedir ajuda. Então, essa nossa fala é nesse sentido, que as pessoas denunciem cada vez mais, acessem as delegacias de polícia, peçam ajuda, porque a medida protetiva ela já é muito eficiente, os números nos mostram, né, que a grande maioria das mulheres que tem medida não vai acabar sendo morta, e ela vai ficar ainda mais eficiente agora com esse monitoramento por tecnologia em tempo real. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa que vocês devem ter isso diariamente. A mulher registra, depois quer tirar registro. Isso é bem comum, né? Hoje em dia, a grande maioria dos delitos, ela nem pode mais fazer isso. Ela não pode fazer isso na delegacia, né? Mas ela vai poder fazer isso lá no judiciário. E é muito comum, é bastante comum. Porque a gente tem a violência contra a mulher, a violência de gênero é extremamente complexa. E a gente jamais pode entender que isso seja culpa da vítima ou que ela fica nesse relacionamento porque ela gosta de sofrer essa violência. Não tem nada disso. Quem estuda mesmo essas questões sabe que a violência, assim, de forma bem resumida, ela acontece num ciclo, né? Um ciclo que se inicia com um aumento de tensão entre esse casal e que aí depois disso há uma explosão de violência e sempre depois dessa explosão de violência há algo que a gente chama de ciclo da lua de mel, né? Esse homem vai fazer de tudo para convencer essa mulher de que ele não vai mais ser violento, de que ele está arrependido, se ele faz uso de droga, de álcool, ele vai reduzir esse uso, ele vai tratar ela como uma rainha. E a mulher, ela gosta, né? Ela não quer mais apanhar, mas ela não deixou de gostar daquele homem, então ela acaba acreditando. Existe uma outra questão psiquiátrica também que a gente fala muito, que é da síndrome de Estocolmo, né? Que o pessoal conhece muito por aquela questão de se apaixonar por um sequestrador e tal. Isso é muito comum, existem mecanismos, né? É um negócio que nem é da minha área, da área de saúde, mas é muito interessante que já se estuda essa síndrome para violência doméstica. A mulher que sofre violência e está ali dormindo na cama com aquele homem que pode vir a matá-la, ela ativa mecanismos no cérebro de defesa em que ela pensa que qualquer atitude positiva mínima daquele homem faz com que ela acredite que ele não é capaz de causar violência. Porque é uma proteção, né? Ela precisa acreditar nisso, porque é uma questão de sobrevivência. Então, a gente olhando de fora, a gente fala, mas como é que ela não tá vendo? Como é que ela não sai? Gente, é muito complexo. É uma dependência psicológica muito grave. É realmente muito difícil. Então, quem tá perto, amigos, família, tem que tentar entender, tem que tentar ajudar essa mulher, levar até uma delegacia, buscar um apoio psicológico, não pode ficar olhando e não fazer nada, né? A gente tem que se meter, tem que meter a colher, sim. Pois é. É isso que o pessoal aqui falando algumas coisas aqui, né? Sobre o direito de se defender, né? Tem isso também, né, doutora? A gente daqui a pouco quer se defender, acaba machucando ou matando o agressor e depois a pessoa de vítima vira réu no próximo processo. Mas só para terminar aqui, há casos de mulheres que daqui a pouco querem criar mais problema para o agressor. Daqui a pouco eu quero saber o seguinte, o histórico do agressor é não ir na casa da mulher. Mas daqui a pouco a mulher tenta se aproximar dele para criar o atrito, para criar uma confusão, para tentar tirar alguma vantagem. Tem o inverso? É muito raro, tá? O normal é o homem realmente utilizar os meios de força, de pressão psicológica e causar violência. É muito raro, mas uma vez ou outra ali no meio dos nossos 1000 casos novos por mês, aqui falando pela Delegacia da Mulher de Porto Alegre, né, que são 1000 novos casos, aparece alguma coisa, mas é muito difícil, alguma coisa em que a mulher esteja inventando. A regra é que realmente a gente tem homens agressores e principalmente homens que não aceitam o fim do relacionamento. Vamos ficar aguardando a hora que tiver o projeto sendo instalado. Nós vamos voltar a bater um papo contigo, conversar contigo sobre isso, que eu achei muito legal. E eu estou vendo que a expectativa de vocês aí da Delegacia da Mulher é que essa fórmula dê mais certo ainda e que dê melhores resultados. Muito obrigado, delegado. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Obrigado.